E agora a nossa conversa vai ser com o Mauro Pires, que é presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade. Presidente, o ICMBio é responsável por mais de 300 unidades de conservação. Como é que essas unidades elas ajudam no enfrentamento da crise climática? Olha, o Instituto Chico Mendes é um órgão público vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, portanto faz parte da estrutura do governo federal e é responsável hoje por 344 unidades de conservação, que são os parques, são as reservas, são as florestas. Essas áreas, elas são essenciais para evitar as emissões de gases de efeito estufa, que é o principal tema que traz aqui para a Conferência do Clima. Então, quanto mais áreas protegidas nós tivermos, quanto mais intactas e íntegras estiverem essas áreas, significa menos emissões que o Brasil oferece para o planeta. Portanto, o papel dessas áreas protegidas é, de um lado, conservar propriamente a biodiversidade, mas não só a biodiversidade, quer dizer, nós temos a água, temos os diferentes recursos, né, naturais, mas também promover o uso sustentável. As unidades de conservação, elas são uma ótima estratégia, portanto, para fazer o enfrentamento da mudança do clima. De um lado, porque reduz as emissões, como eu falei, né? Lembrando que a vida, né, é feita de carbono, e carbono é um elemento químico que contribui para o aquecimento. Então, quanto mais biomassa nós tivermos, né, dentro das unidades de conservação, mais protegidos estamos, né, o planeta está, porque evita as emissões de gases que contribuem para o aquecimento. E de outro lado, também ela é uma ótima estratégia para fazer adaptação. Lembrando que aqui na conferência nós trabalhamos nas duas frentes. Uma é reduzir as emissões e, de outro lado, trabalhar com a adaptação, porque nós já estamos enfrentando a mudança do clima. Nós estamos, né, já com vários eventos climáticos mostrando claramente que tem, de um lado, um aquecimento muito grande. Aliás, os 2 últimos anos foram os mais quentes, né, dos últimos, do tempo histórico, né, por assim dizer. Portanto, é fundamental que a gente já comece a trabalhar com adaptação. Adaptação que leve em conta as famílias. Muitas famílias precisam do apoio, sobretudo aquelas que estão em áreas mais críticas, mais vulneráveis, por exemplo, as beiras dos rios, que às vezes sofrem com enchente ou sofrem com a seca, como a gente observou aqui na própria Amazônia. O papel do Instituto Chico Mendes é trabalhar com as comunidades que estão dentro dessas unidades de conservação para garantir o modo de vida delas e, ao mesmo tempo, garantir também a integridade da biodiversidade e dos recursos naturais. E nós temos dados recentes que demonstram queda no desmatamento no Brasil. E se a gente trouxer esses dados para dentro das unidades de conservação, esses dados são ainda melhores, né? Como é que alcançamos isso dentro das unidades de conservação? Exatamente. Há poucas semanas foi anunciado, né, a redução dos dados do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Na Amazônia, de modo geral, foi uma redução de 11% em relação ao ano passado. E dentro das unidades de conservação da Amazônia, a redução foi de 31%. E quando a gente compara essa redução, esses números, em relação a 2022, a redução ainda foi maior. Quer dizer, foi uma redução de 74%. Portanto, mostra que as ações de fiscalização, e para isso a gente tem que enaltecer o trabalho dos agentes de fiscalização do ICMBio, junto com as forças de segurança, é essencial para fazer frente e evitar que as nossas matas, as nossas florestas sejam dizimadas. Dentro da unidade de conservação, em tese, já nem devia ter desmatamento. Mas, infelizmente, na Amazônia, nós enfrentamos problemas de grilagem, de invasão, e, portanto, a ação de fiscalização ela é necessária para coibir esse tipo de uso, coibir a grilagem e, ao mesmo tempo, também proteger os recursos naturais e as famílias. Lembrando que na Amazônia, dentro das unidades de conservação, nós temos mais ou menos 50 mil famílias que vivem dos recursos da floresta e, portanto, é fundamental que essas famílias tenham condições de vida. E, para isso, as atividades de fiscalização, mas também de participação social,
Sem participação, a gente não consegue fazer a gestão da forma mais adequada. Por isso, a importância desses números. Isso sinaliza claramente que a gente está trabalhando, né, e vem dando resultados para a redução das emissões, que, como, né, você já havia comentado, a contribuição brasileira para as emissões globais tem muito a ver com o próprio desmatamento. Então, quanto menos desmatamentos tivermos nas unidades de conservação, portanto, é uma forma que o Brasil encontra para contribuir para a redução das emissões. O senhor tocou num aspecto importante, que é sobre as famílias. Dentro das unidades de conservação existem famílias, existem comunidades. Como que o ICMBio dá suporte a essas comunidades para que elas possam viver da floresta também, mas ainda assim preservar? Então, várias unidades de conservação são criadas com a finalidade central de garantir o meio de vida dessas famílias. Vou dar o exemplo das reservas extrativistas. Nós temos 66 reservas extrativistas no Brasil, a maior parte delas na Amazônia, e que são destinadas, e o nome já diz, reserva extrativista, são destinadas a proteger o modo de vida dessas famílias. São famílias que dependem, às vezes, e realizam pequeno extrativismo, borracha, da castanha ou do açaí, por exemplo. Alguma pequena agricultura, uma agricultura familiar bastante localizada. Portanto, o papel do ICMBio é de dar apoio para que essas famílias continuem morando, continuem nos seus territórios, protegendo a própria floresta e os recursos naturais, uma vez que o modo de vida dessas famílias, quando a gente compara com as grandes atividades econômicas, tem um modo de vida que não tem o mesmo impacto. Portanto, é um tipo de vida, né, bastante harmonizado com o ambiente. E o nosso papel é de garantir que essas famílias tenham condições de continuar naquelas áreas. Para isso, nós apoiamos as suas atividades produtivas, desenvolvendo cadeias produtivas, uma delas a própria castanha do Pará, bastante conhecida, né? Ou a seringa, a borracha, ou até, no caso da atividade de pesca, né, como o manejo do pirarucu, são atividades que contribuem para a manutenção da floresta, garantia do modo de vida daquelas famílias e, ao mesmo tempo, a proteção, evitando as emissões, que é o tema central aqui da nossa conferência. É ensinar mesmo, né, a extrair a força da floresta, porque o saber ancestral essas comunidades já têm, mas também é preciso um pouco de técnica para poder extrair da natureza e mantê-la viva e em pé. Exatamente. Essas famílias, essas populações, elas têm um saber, como você comentou, bastante já reconhecido, né? E o que nós precisamos é valorizar esse conhecimento, valorizar a forma como eles se relacionam com a natureza, mas também agregar outros conhecimentos que podem ajudá-los, né, na sua própria manutenção, no seu desenvolvimento. Por isso que o papel do Instituto é de aproximar, por exemplo, a assistência técnica, aproximar outros órgãos que podem apoiar a atividade econômica ou atividade social e assim melhorar suas próprias condições de vida, porque o conhecimento ancestral é extremamente valioso e está associado à forma como hoje nós encontramos a própria biodiversidade. Nós temos vários estudos que mostram que foram várias gerações por gerações que levaram ao conhecimento que hoje essas famílias têm sobre os recursos da floresta, sobre os diferentes usos que podem ser dados e, ao mesmo tempo, garantir a sua manutenção. E o ICMBio, só para a gente encerrar e ir caminhando para o nosso fim da entrevista, o ICMBio, ele está trazendo para a COP30 essa expertise, esse conhecimento para trocar com outros países? Exatamente. Nós estamos aqui na conferência, primeiro, para apoiar o próprio governo brasileiro, mostrando que é possível, sim, reduzir as emissões. Nós chegamos na conferência já com uma redução explícita, né, e bastante forte em relação ao desmatamento. Então, o governo está fazendo a sua parte. O ICMBio, o próprio IBAMA, que é outro órgão também de
política ambiental bastante presente, então a gente traz essa experiência. E, ao mesmo tempo, nós precisamos também aprender com os outros países sobre como conciliar a conservação, promovendo o desenvolvimento, promovendo o uso sustentável. De um lado, o Brasil tem algo a dizer, tem algo a oferecer como experiência, mas também temos muito o que aprender. Portanto, nós estamos participando de vários debates, iremos realizar outros debates e assim buscando esse intercâmbio para fortalecer a agenda do desenvolvimento sustentável para as unidades de conservação. Perfeito. Então, a gente agradece a gentileza da entrevista, deseja sucesso para o ICMBio aqui nessa jornada, nessas 2 semanas aí de discussões. Obrigada, presidente. Eu que agradeço a oportunidade de parabenizar vocês, porque eu acho que o trabalho da comunicação, especialmente da comunicação pública, é essencial para não só esclarecer, mas também de difundir, né, os principais valores, entre eles a importância da conservação ambiental. Muito bem. E você continua ligado com a gente, porque o Canal Gov está só começando essa cobertura aqui na Conferência do Clima, a COP30, tão aguardada.